Olá pessoal, nós estamos aqui em clima de festa junina. Eu sou a professora Lívia e eu sou a professora Leila. Na aula passada nós deixamos aqui um desafio para vocês. Quem não assistiu, confere lá para poder compreender o que é uma fração, a sua utilidade e as representações. E nessas representações vocês viram como representar uma fração por meio de uma figura, de um desenho. Vamos relembrar? Como por exemplo, a fração 4/5. Como é que a gente representaria ela por meio de um desenho, Lívia? Essa é fácil. A gente divide em 5 partes e vamos pintar 4. Isso mesmo. E aí o desafio foi, como é que a gente vai fazer essa representação quando o denominador for menor? Por exemplo, a fração 5/4. Como é que faz a representação dela por meio de um desenho? Verdade. Como que a gente vai dividir em 4 e pintar 5? Então, a nossa aula de hoje é sobre classificação de frações e seus significados. Os objetivos são classificar as frações em próprias, impróprias e aparentes, bem como também entender os seus significados por trás disso. E nós veremos também alguns exemplos e exercícios. Mas antes, isso é muito importante para nós. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Primeiro, vamos relembrar o que é fração. Quando pegamos uma parte de um todo, estamos pegando uma fração, e sua estrutura é dessa forma. O de baixo é o total de partes que o inteiro foi dividido, e se chama denominador. O de cima é a parte que foi tomada, e se chama numerador. O traço ou a barra significa divisão. Assim temos numerador dividido pelo denominador. Vamos acompanhar esse exemplo bem simples. Imagina que você vai pintar a parede da sua casa, que está dividida em partes iguais. E você já pintou algumas dessas partes, assim como mostra a figura. Qual é a fração que você já pintou da parede? Bom, primeiro vemos em quantas partes a parede foi dividida, que foram 10. Logo, o denominador, que é o número que fica embaixo, é 10. Depois, vemos a quantidade que você já pintou da parede, que são 3. Portanto, a fração que foi pintada é 3/10, isto é, 3/10. Classificação das frações. Podemos classificar as frações de 3 formas: própria, imprópria ou aparente. E já fica aí uma dica para você decorar: PIA, própria, imprópria e aparente. Vamos ver agora cada uma delas. Fração própria é quando o numerador é menor que o denominador, ou seja, o número de cima é menor que o número de baixo. Vamos ver alguns exemplos. Nesse primeiro, nós temos uma figura que foi dividida em 4 partes iguais e 3 foram pintadas. Então, a fração é 3/4. Nesse caso, o numerador é menor que o denominador, ou seja, não pegamos a figura inteira. O mesmo ocorre em 1/6, que são 6 partes no total e uma pintada. Também temos 3/8 e 4/7. Observem que na fração própria, o numerador é sempre menor que o denominador. E é possível ver claramente no desenho que pegamos partes e não inteiro. Outra observação é que sempre ao dividirmos o numerador pelo denominador, o resultado será menor que o inteiro, ou seja, será 0, alguma coisa. Vamos para a imprópria. Na imprópria, o numerador é maior ou igual ao denominador, mas quando é igual, ele vai receber uma outra classificação. Vamos focar aqui nos casos em que o numerador é maior que o denominador, como a questão do nosso desafio da aula passada, 5/4. Ou seja, precisamos dividir em 4 partes e pegar 5. E aí, você tem alguma ideia de como isso é feito? A resposta é bem simples. Quando isso acontece, significa que estamos pegando um inteiro ou mais. Nesse exemplo, temos 4 partes e vamos pintar 5. Então, precisamos de outra figura repartida igualmente para conseguir pegar 5. Logo, 5/4 significa que peguei 4/4, que é um inteiro, mais 1/4.
Isso nós também chamamos de fração mista. Mista porque tem a parte inteira e a fracionária. Uma observação aqui é que ao dividirmos o numerador pelo denominador, o resultado será maior ou igual a 1. Fração aparente. Nós já vimos que a fração é uma divisão, ou seja, pegamos o numerador e dividimos pelo denominador. Quando fizermos isso com uma fração imprópria e dar um resultado exato, ou seja, um número inteiro, esta fração imprópria recebe o nome de fração aparente. Lembrando que os números inteiros são representados pela letra Z. Para entender melhor, vamos acompanhar esse exemplo. Imagina que você e seu amigo foram a um rodízio de pizza. Cada pizza foi dividida em 8 pedaços e vocês juntos comeram 24. A fração de pizza que vocês comeram juntos é 24 oitavos. 24 oitavos é uma fração imprópria, pois o numerador é maior que o denominador. Mas, ao dividirmos 24 por 8, temos 3. Como o resultado foi exato, chamamos de fração aparente. Dessa forma, você e seu amigo comeram juntos 3 pizzas inteiras. Vamos ver mais alguns exemplos de frações aparentes. No primeiro temos 6 terços, isto é, a figura será dividida em 3 partes. Agora temos que pintar 6. Aqui vamos pintar 3. Mas para chegar em 6, precisamos de outra figura que deve ser desenhada e repartida igualmente. Assim, conseguimos pintar 6 partes. Visualmente, por meio do desenho, dá para verificar que pegamos 2 figuras inteiras, ou seja, 6 terços representam 2 inteiros. Também podemos verificar esse resultado fazendo a divisão. Lembram que a fração indica divisão? Então, nesse caso, vamos fazer 6 dividido por 3, que vai resultar em 2. E como 2 é um número inteiro, essa fração é chamada de fração aparente. No próximo exemplo, temos 5 quintos, isto é, a figura será dividida em 5 partes e temos que pegar 5. Neste caso, não precisaremos de outra figura, e visualmente verificamos que 5 quintos representam um inteiro. Podemos ainda confirmar fazendo a divisão. Ao fazer 5 dividido por 5, obtemos 1 como resultado. E como 1 é um número inteiro, essa fração se chama aparente. E agora é hora da revisão. Nessa aula nós vimos as classificações das frações. Quando o numerador é menor que o denominador, a fração se chama própria. Quando o numerador for maior ou igual que o denominador, a fração se chama imprópria. E dentro das impróprias, quando o resultado da divisão for um número exato, a fração se chama aparente. #partiu atividades. E a dica: pause o vídeo e tente fazer. Depois retome e veja se você acertou ou não as questões.